Fala galerinha do nono ano, aqui é o professor Pili de Arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa 13ª aula. Pessoal, agora é o capítulo 2 do caderno 3, tá? Vamos iniciar aí, a gente está vendo uma obra do modernismo no Brasil, né? Uma obra de Tarsila do Amaral, que nasceu em 1886, faleceu em 1973. Operários, chama o nome dessa obra. Essa obra ela foi feita em 1933, tem 1,5 m aí por 2 metros mais ou menos. Está no acervo do governo do estado de São Paulo, faz parte do acervo do governo do estado de São Paulo e hoje está lá no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo. Bom, pessoal, só para contextualizar, né, para deixar bem claro, a Tarsila do Amaral, ela foi uma importante artista, tá, plástica brasileira do movimento modernista, junto com a Anita Malfatti. Ela ficou conhecida aí como uma das mais importantes pintoras da primeira fase do modernismo, tá? E ao lado aí dos escritores Oswald de Andrade, né, e o Raul Bopp, a Tarsila inaugurou um movimento denominado antropofagia, tá? Bom, a Tarsila, ela nasceu em Capivari, aqui no interior de São Paulo, no dia 1º de setembro de 1886, foi filha abastada, vamos dizer assim, quer dizer, passou a infância e adolescência com seus pais e 7 irmãos na sua cidade natal. A sua família havia herdado fazendas, né, do seu avô, o José Stanislau do Amaral, conhecido como um milionário. Morou em São Paulo, onde esteve matriculada no Colégio de Freiras e no Colégio Sion. Mais tarde mudou-se para Barcelona, na Espanha, para terminar os estudos. Com apenas 16 anos, ela pinta o seu primeiro quadro. Aí quando ela retorna para o Brasil, ela casa-se com André Teixeira Pinto, com quem teve uma filha, a Dulce. Muito importante essa filha para ela, porque mais tarde, em 1920, ela divorcia-se do marido e vai para Paris estudar arte, né, na Academia Julian, uma escola de pintura e escultura, né. Em 1922, que é no ano da Semana da Arte Moderna, maravilhosa semana, a Tarsila participou do Salão Oficial dos Artistas da França. Ao retornar, conheceu o escritor e modernista Oswald de Andrade, com quem iniciou um relacionamento que durou aí de 1826 até 1930, de 1926 até 1930. E ao lado do Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Mário de Andrade, Menotti Delpitia, enfim, eles formaram o Grupo dos Cinco, chamado Grupo dos Cinco. Então, essa aliança de artistas visava aí mudar o cenário histórico, cultural e artístico do país, bem como fazer a cultura brasileira, as influências das vanguardas europeias, né, das novas ideias. Isso em 1934 a 1951, ela estabeleceu um romance com o escritor Luiz Martins. Em 65 foi submetida a uma cirurgia na coluna. Entretanto, devido a um erro médico, ela ficou paralítica. Isso em 1965. E em 1966, no ano seguinte, a filha dela morre, a Dulce. E com 86 anos, a Tarsila falece na cidade de São Paulo, em 17 de janeiro de 1973, de depressão. Tarsila do Amaral, maravilhosa. Então, um resuminho da história dela aí, tá? Bom, então esse capítulo abordará como a arte moderna chega e se desenvolve no Brasil. Um marco importante foi a Semana da Arte Moderna de 22, como eu falei, que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, inaugurando um movimento cultural essencialmente nacional, que reverberaria em outros centros urbanos do país. Veremos também de que maneira a arquitetura nacional obteve relevância e visibilidade internacional a partir do modernismo. Arte moderna brasileira. No Teatro Municipal de São Paulo, entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922,
aconteceu a Semana da Arte Moderna, que apresentou uma revolução em diversas manifestações culturais, como a literatura, artes plásticas, música e arquitetura. Os jovens intelectuais brasileiros estavam em busca de arte e de literatura que correspondessem à energia vibrante da cidade, que aos poucos viraria metrópole e também fazia parte de um movimento político que pretendia desafiar o domínio da tradição. O Grupo dos Cinco era o nome do grupo formado pelos modernistas Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Del Pitta, Tarsila da Moral e Anita Malfatti. Eles foram influentes na fundação do movimento e procuraram promover uma cultura exclusivamente brasileira, que enfatizasse elementos indígenas e não europeus. Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Menotti Del Pitta são escritores fundamentais, sobretudo para o início do movimento, que delineiam com os seus textos e com os seus manifestos o modernismo que exalta o nacionalismo brasileiro. Está aí a capa do livro, Pau Brasil, feito em 1925, é um livro de estreia em poesia do escritor Oswald de Andrade. E aí está a capa do livro Juca Mulato, feito em 1917, que são poemas de Paulo Menotti Del Pitta, que essa aí é uma edição comemorativa do jubileu literário do poeta. Bom, agora o que é um manifesto? Segundo definição retirada do dicionário, um manifesto é uma declaração pública em que o chefe de uma nação, ou um partido político, ou um grupo de pessoas, ou um único indivíduo, esclarece determinadas posições ou decisões. Tá? Outra definição possível é declaração escrita veiculada pela diplomacia de um Estado a outra nação. A escrita de um manifesto geralmente apresenta um tom de discurso, carregado por um viés político e ideológico e almeja a persuasão, quer dizer, convencer as pessoas. A gente está vendo aí, a cópia do Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade. A Anita Malfatti e a Tarsila da Moral foram duas pinturas fundamentais no movimento modernista brasileiro. A Tarsila, com seu estilo figurativo, singular, onírico, quer dizer, imaginativo e divertido, apresenta uma obra de composição rigorosa, baseada no uso de linhas nítidas e de paleta colorida. Em 1924, uma viagem às Minas Gerais ampliou seu repertório. Influenciada pelos assuntos da cultura popular que lá encontrou, Tarsila nomeou essa fase de sua produção de Pau Brasil. Foi também esse o termo de Oswald de Andrade, que Oswald de Andrade escolheu para nomear o primeiro manifesto modernista, o Manifesto Pau Brasil, em 1924, no qual declarou que uma forma de arte brasileira autônoma só seria possível por meio da integração harmoniosa entre as influências dos nativos americanos, africanos e europeus. Em janeiro de 1928, Tarsila ofereceu a Oswald de Andrade, com quem foi casada entre 1926 e 1929, sua pintura Abapuru, representando um gigante microcefálico e melancólico, com pés enormes, sentado em uma paisagem minimalista, com céu azul, sol amarelo e uma planície verde com cactos. Esse quadro foi muito conhecido, né? Quando fala melancólico, quer dizer triste, microcefálico, quer dizer uma cabeça pequena, minimalista, quer dizer poucas coisas no cenário, não tem muitas coisas no quadro, muitos objetos, enfim, tem um mínimo, né? A exibição das pinturas de Anita Malfatti causou um rebuliço no início do século XX. A artista exibiu suas obras em uma cidade que estava acostumada apenas à pintura acadêmica tradicional. Era esse o padrão com o qual a elite local estava habituada. Ver a estética moderna da artista não foi uma experiência agradável para a maioria do público e da crítica. A pincelada rápida e aparentemente descuidada,
além do tratamento mais despojado das cores, irritaram os olhares tradicionais. Apesar das duras críticas que recebeu, Anitta foi fundamental para a mudança nas artes que ocorreu no Brasil a partir dos anos de 1920. Além de Anitta Malfatti e Tarsila, outros importantes pintores brasileiros despontaram no modernismo, como Lazar Segal, Emiliano de Cavalcanti, Cândido Portinari e Vitor Brechet. Aí a gente está vendo o Abapuru, que é aquele que a gente estava falando lá, de Tarsila do Amaral, um óleo sobre tela, né? Está hoje na coleção, faz parte da coleção Constantini e está hoje no Museu de Arte Latino-Americana, Malba, né? Em Buenos Aires, na Argentina. Tá? Bom, agora vamos falar sobre os museus modernos do Brasil e a arquitetura moderna, quer dizer, a beleza das construções, né? Aí você está vendo o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, o MAM, tá? Na América Latina, o estilo internacional de arquitetura floresceu em meados do século XX, que vai de 1901 ao ano 2000, substituindo o classicismo das décadas anteriores. O classicismo quer dizer tudo que é clássico, quer dizer, os artistas representavam aquelas linhas acadêmicas, né, que eles aprendiam nas escolas de belas artes. Na época da Semana da Arte Moderna, São Paulo era uma das cidades que mais crescia no Brasil. A industrialização estava transformando esse centro produtor e exportador de café em uma próspera metrópole com candeeiros eletrificados, cinemas e luxuosas lojas de departamento. Aquela imagem que a gente viu no início lá do capítulo, que mostra algumas pessoas lá da Tarsila do Amaral, chamado Operários, é justamente observando pelo olhar deles, dá para ver que eles estão insatisfeitos. Tem lá no fundo algumas chaminés, né, provavelmente de indústrias. Era a industrialização de São Paulo. Tem várias etnias, você observa que tem negros, brancos, mulatos, enfim, todo tipo de uma pluralidade muito grande ali de raças, que realmente São Paulo é assim, né? Abraça todo tipo de imigrante, e essas pessoas provavelmente eram trabalhadores das indústrias insatisfeitos por suas faltas, pela falta que existia na época de segurança trabalhista, né? Eles não tinham nenhum tipo de segurança, então era uma forma de protesto aí da Tarsila do Amaral contra essa escravidão, entre aspas, né, dos funcionários na época, dos trabalhadores. Só lembrando que candeeiro, que eu tinha falado lá, candeeiro, né, é tipo uma luminária, né, um objeto, tá, que geralmente fica suspenso assim, superior, né, e ele é alimentado aí hoje, né, naquela época era por eletricidade. Tinha vindo a eletricidade até então, mas antes de chegar a eletricidade, é por algum combustível, né? Tipo azeite, óleo, querosene, enfim, gás, tá? Para iluminar o local. Bom, de acordo com o funcionalismo difundido pela Bauhaus, que foi aquela grande escola de arquitetura alemã, e o bom design deveria exaltar as formas puras, simples, ascéticas e neutras, quer dizer, sem muitos rebuscamentos. Em outras palavras, a forma deveria seguir a função visando a produção em massa e a democratização do acesso a mercadorias, incluindo moradias e objetos. Tais ideais logo foram legitimadas como o estilo internacional. A produção arquitetônica e o design atual ainda é fortemente influenciada pelo estilo internacional. Nele, a racionalidade é a orientadora do conceito formal e da organização espacial. Né? Tá, esse é o estilo Bauhaus de arquitetura. Talvez os maiores monumentos do estilo internacional da América Latina possam ser vistos em Brasília.
A capital do Brasil moderno foi criada em 1956 e 1960 pelo famoso arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer. O mentor mais emblemático da arquitetura moderna foi o arquiteto suíço naturalizado francês Charles Edouard Jeannette Gris, mais conhecido como Le Corbusier, transformando as horizontais e as verticais do estilo internacional em curvas e pináculos. Lembrando que pináculo é a parte mais elevada de um edifício, tá? Niemeyer articulou uma visão arquitetônica única e moderna para o Brasil. Isso se deve, em parte, à influência de seu mentor, o arquiteto urbanista Lúcio Marçal Ferreira Ribeiro de Lima e Costa. Ele defendia uma síntese, o Niemeyer defendia uma síntese do modernismo e da brasilidade, um modernismo tropical, que apresentava uma visão de um país industrialmente moderno e exótico, como os muralistas mexicanos. Niemeyer recebeu o poder do governo, que o cobriu de comissões para projetos de arquitetura em cidades emergentes como Belo Horizonte e Brasília. Você sabia que em 1935 Le Corbusier foi convidado a voltar ao Brasil? O convite partiu de Lúcio Costa, que era um administrador, um admirador, que com uma equipe de arquitetos recebera a comissão para projetar o novo Ministério da Educação e Saúde no Rio de Janeiro. O edifício foi um experimento ao criar um arranha-céu em pilotis, cuja fachada de parede de concreto maciço era articulada por brise soleo externo devido ao clima tropical. O brise soleo é tipo, como é que eu vou dizer, é um quebra-sol. Então, são persianas de estrutura vertical ou horizontal, tá? De materiais diversos, né? Preferencialmente concreto, que ocupam as fachadas das construções para melhorar ali o conforto térmico e de iluminação da edificação, tá? Então, além disso, Corbusier desenvolveu planos urbanos novos e fantásticos para o Rio de Janeiro e para outras cidades sul-americanas. Os esboços sugeriam um prédio de concreto com vários andares e muitos quilômetros de extensão ao longo das encostas. Sobre o prédio passaria uma via expressa, um esquema muito provavelmente inviável em termos de custos ou engenharia. Tá aí a foto de Le Corbusier em seu estúdio na capital francesa, em Paris, aproximadamente essa foto em 1938, tá? Bom, as transformações do Brasil no início do século XX favoreceram a expansão cultural de maneira geral e, consequentemente, o surgimento de diversos edifícios modernistas posteriores, que foram destinados a se tornarem museus. É o caso dos museus listados a seguir: o Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro, MAN, né? No Aterro do Flamengo, o Museu de Arte de São Paulo, MASP, na Avenida Paulista, o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, o MAC, no Rio de Janeiro, o Museu Oscar Niemeyer, o MON, né, em Curitiba, o Museu Nacional do Conjunto Cultural da República, o Nestino Guimarães, e em Brasília, né, e o Museu de Arte da Pampulha, o MAP, em Belo Horizonte. São alguns exemplos nacionais de destaque. Dá uma olhadinha aí, esse é o Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, né, mais conhecido como MASP, né, que é projetado por Lina Bobardi, em 1968. Aqui está o Museu do Oscar Niemeyer, o MON, né, ou chamado Museu do Olho, né, parece o olho, projetado, idealizado por Oscar Niemeyer em 67, inaugurado em 2002, em Curitiba. Aí a foto do Museu Nacional do Conjunto Cultural da República, tá? Chamado Onestino Guimarães, é um projeto de Oscar Niemeyer, inaugurado em 2006. Foi uma homenagem, né, ao Onestino Guimarães, né, que foi um líder estudantil brasileiro, estudante aí de geologia, e foi presidente também da Federação dos Estudantes da Universidade de Brasília.
e em razão da sua militância no movimento estudantil, ele foi preso por 4 vezes. Depois de sua quarta prisão, no ano de 73, ele nunca mais retornou. E o seu atestado de óbito só foi entregue à família em 96, 23 anos depois, e ainda assim incompleto no documento não havia a causa da morte. Ele foi oficialmente anistiado, né, considerado um preso político e morto pelo Estado, apenas em 20 de setembro de 2013, quando também no seu atestado de óbito foi completado, ficando patente que sua morte ocorreu em razão, evidentemente, dos atos de violência sofrido quando estava sob custódia do Estado brasileiro. O caso do Onestino foi objeto de investigação pela Comissão da Verdade, né, que foi foi um colegiado ali, né, instituído pelo governo do Brasil para investigar essas graves violações dos direitos humanos ocorridas justamente em 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 88, né, que essas violações que aconteceram no Brasil e no exterior, que apura as mortes, né, desaparecimentos ocorridos durante a ditadura militar brasileira, que infelizmente estamos caminhando para uma ditadura atualmente, mas agora é do judiciário, né? Bom, e aí a gente vê o Museu de Arte da Pampulha, antigo cassino da cidade de Belo Horizonte. É um projeto também de Oscar Niemeyer. Pessoal, por hoje é só. Obrigado pela atenção. Até a nossa próxima aula. Valeu!